Meus irmãos, graças e paz, tudo bem? Me chamo Valber, sou evangelista. E mais uma vez estou aqui, queridos, para trazer uma mensagem de Deus para o teu, meu e o nosso coração. Mas antes disso, peço a você, se inscreva no canal, deixe sua curtida, querido, seu like e comenta para que nossos vídeos, essas mensagens venham edificar mais vidas, mais lares e venham transformar pessoas através do poder da palavra e que venham ensinar o povo de Deus e aqueles que não são de Deus também a andarem no caminho correto. Vamos para a palavra? A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, Dr. Lucas, no seu capítulo 4, versículo 4, assim está escrito: E Jesus lhe respondeu, dizendo: Escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Queridos, olha só que interessante. Vemos que dentro desse cenário a qual lemos, a Bíblia vai dizer que Jesus tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo está no deserto depois de ser batizado, depois de ser cheio, depois de ser preparado. Agora a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo o leva, Jesus, para o deserto, para ser provado. Aprendemos que dentro da igreja, dentro do nosso cenário a qual vivemos, eclesiástico, dentro da onde vivemos seguindo a Cristo, depois que formos cheios do Espírito Santo, depois que o Espírito Santo nos encher, depois que nós aceitarmos a Cristo como nosso único e eterno Salvador, chegará o tempo do batismo, chegará o tempo de nós confessarmos nossos pecados, descer as águas e nascer uma nova criatura, um novo homem. Depois disso, depois de nascer um novo homem, a Bíblia vai dizer que vamos ser levados para ser provados, igual Jesus foi levado para ser provado. Porque depois que aceitamos, depois que nós reconhecemos que Jesus é nosso único eterno Salvador, vamos para o deserto ser provado. Aí Jesus vai nos provar para ver que nós aceitamos a Ele mesmo de verdadeiro coração. A história vai nos dizer da Bíblia: o Espírito Santo leva Jesus, e dentro dos 40 dias o diabo está tentando Jesus. O diabo não tentou Jesus apenas depois dos 40 dias, mas foi durante os 40 dias de sua provação que o diabo esteve tentando e provando Jesus Cristo. Aprendemos que toda prova, ela serve para o quê? Para te aprovar. Ela não serve para te reprovar. A prova em si é para aprovar você. E toda prova que te vem serve de combustível para você ser aprovado diante de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus só prova quem Ele ama. Se você está sendo provado é porque Jesus te ama. Olha só, Ele está sendo provado. E a Bíblia diz que depois dos 40 dias, Jesus teve fome. Olha só, porque ele não tinha comido nada. Disse-lhe o diabo para Jesus. Olha só como Satanás é. Assim ele é com nossa vida hoje também, com os cristãos, com todo ser humano. Ele vai dizer, o diabo falando para Jesus: se tu és o Filho de Deus, diz essas pedras que se transformam em pão. Ele está falando: se tu és o Filho de Deus. Jesus não precisava provar nada para o diabo, se ele era filho ou não. Jesus não precisava mostrar para ele se ele era filho ou não. Querido, porque quem já ouviu o Pai falar, não precisa mostrar para ninguém se é ou não é. Aqui eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Se você ouviu o Pai falar que você é filho, se você batizou, se você negou a ti mesmo, se você está sendo provado, foi aprovado por Deus, não adianta você provar para ninguém se você é filho ou não. O diabo vai te acusar, o diabo vai te dar, mas não precisa provar nada. Quer um exemplo? Jesus, olha só, no Evangelho, o mesmo Evangelho que estamos lendo no capítulo 3, no versículo 21, e aconteceu que, como todo o povo se batiza, sendo Jesus também orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba,
E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me compraz. É o Pai falando para Jesus: Você é meu filho amado, em quem a minha alma tem comprazido, ou minha alma se compraz. Você é meu filho. Deus falando para Jesus: Você é meu filho, minha alma tem muito prazer em ti. Aleluia. É a mesma coisa, o diabo te provando, fala: Você é servo mesmo? Prova. Se você é crente mesmo, prova. Para que você vai provar para o diabo alguma coisa? Para aquelas que estão lá fora, não precisa provar nada para ninguém. Se você é servo, anda no caminho correto, que suas ações, as suas atitudes mostrarão que você é um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus. Não precisa provar nada para ninguém. Apenas as suas atitudes perante Deus, diante da sociedade como um verdadeiro cristão, mostrará o teu caráter. Mostrará que você é um verdadeiro servo de Deus na presença dele. E Jesus não precisava mostrar nada para o diabo. Ele era Deus, e era Cristo, o Senhor, o Salvador, o poderoso, o Altíssimo, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro maravilhoso, Deus forte. Não precisa mostrar nada para ninguém. Mas Jesus Cristo era humilde. Ele era humilde. E o diabo querendo usar a palavra para combater com ele. E usando aquilo que ele mais teve, era fome. O diabo vai bater na tecla. E Jesus vai dizer: Escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O ser humano, o crente, não vive só do que ele come. Não vive só de encher barriga, engordar. Não vive só de comer demais e de estar tranquilo, não. Não vive só, o ser humano não vive só de estar num templo, acostumado, ali sentado e ficado tranquilo, não. O crente não vive só, saiu do culto, vai para tua casa, está tudo bom, não. A Bíblia vai dizer que nem só de pão viverá o homem. Tem que se alimentar da palavra, tem que se alimentar nas orações, tem que se alimentar jejualmente, tem que ir para a igreja adorando, tem que ir para a igreja glorificando, tem que sair da igreja, ser crente lá fora e pregar a palavra e anunciar o evangelho. Tem que ser crente diferenciado. Tem que mostrar perante a palavra que nem só de pão viverão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Seja servo, seja crente, seja humilde, seja mais com a sociedade, estenda mais a mão, abrace mais, ame mais. Mostre que você é diferente perante a sociedade. Nem só de pão viverá o crente, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pega essa palavra para você e aprenda. Que você ser crente tem que ser diferenciado no meio da sociedade. Ora a Deus, que Deus faça primeiro em mim, depois Ele faça através de mim. Ora para você, que Deus faça em você, depois através de você. E que o nome do Senhor venha ser glorificado. Que essa palavra venha cair dentro do teu coração. Que venha achar morada no teu coração e que o nome do Senhor venha ser glorificado. Que Deus em Cristo te abençoe.